Quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a perícope de hoje, Lucas capítulo 10, versículos 1 ao 12, relata a missão dos 72 discípulos que Jesus enviou de 2 em 2. Para dar testemunho, é necessário no mínimo 2 pessoas para que o testemunho tenha o valor jurídico que a lei pedia. Vemos isto em Deuteronômio capítulo 17, versículo 6 e 19, versículo 15. E os discípulos vão à frente de Jesus a toda a cidade aonde ele próprio devia ir. Preparar-lhe a chegada será sempre o sentido de todo o apostolado da igreja. E Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Aqui vemos a importância de rezar pelas vocações e não nos esquecermos que nós também somos vocacionados, ou seja, todo batizado é chamado a anunciar a boa nova da salvação. E Jesus diz: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Parece uma contradição. Por acaso é bom pastor aquele que põe suas ovelhas num bando de lobos? Jesus é simplesmente realista e garante aos seus discípulos o seu apoio. As condições para a missão são gerais. Primeiro, serão como cordeiros, isto é, atitude de mansidão. Segundo, renúncias. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Deve-se desapegar de qualquer coisa que gera comodidade. É ser o pobre em espírito, que em tudo confia na divina providência. Terceiro, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. A urgência da missão não permite deter-se, ou seja, ficar parando pelo caminho. Quarto, ter consigo o espírito de paz. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. A paz
é a saudação hebraica e messiânica. Em Isaías 52, versículo 7 diz: quão formosos os pés do mensageiro que anuncia a paz. E a palavra diz: se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Ou seja, a palavra e a paz de Deus anunciada não se perde. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Isto refere-se a não ter exigências. Ir de casa em casa pode significar um espírito interesseiro e pode ofender o primeiro anfitrião. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Vemos aqui o interessar-se pelos necessitados e o anunciar o reino. Tal comportamento deve expressar o caráter do peregrino. O peregrino é aquele que está sempre em viagem rumo ao reino e demonstra com gratidão a sua satisfação com a hospitalidade recebida. No versículo 10 e 11 diz: mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Não devemos ver nesta cidade uma maldição, mas uma simples constatação. Recusar reconhecer os sinais de Jesus, negar-se a ouvi-lo ou aos seus enviados, que participam da sua missão, é desprezar Jesus e, portanto, desprezar a Deus que o enviou ao mundo. Não é Deus que castiga. Quem não aceita Cristo arruína sua própria vida, torna-se responsável pela sua própria infelicidade e pelos seus próprios males, e não encontrará a paz. Jesus nos chama para sermos os seus discípulos. Vivamos a mansidão, a pobreza, não sejamos exigentes, mas agradecidos. Olhemos com carinho para os mais necessitados e anunciemos o reino, levando aos outros a paz de Jesus. Diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida, Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.